Ainda em discussão, convido o vereador Ivan Moraes. Vossa Excelência tem 15 minutos. Mais uma vez, boa tarde, senhores e senhoras vereadores e vereadoras. Mais uma boa tarde para as pessoas que vieram a brilhantar a nossa sessão com a presença nas galerias. Senhor presidente, vereador Marco Aurélio, Vossa Excelência botou para arrombar, viu? Eu gostaria de dedicar essa fala a um caráter talvez um pouco mais educativo. Eu acho que a gente precisa conhecer direitinho do que se trata essa proposta. Eu acho que quando a gente não sabe exatamente do que a gente está tratando, a gente corre um sério risco de, às vezes, se deixar levar pelo senso comum, pelo que ouviu dizer, pelo que parece que talvez mais ou menos pode ser que seja. Então é preciso compreender a natureza dessa proposta para que cada pessoa possa tomar a sua atitude, a sua decisão entre os vereadores e as vereadoras, com a certeza de que está fazendo a coisa certa, de que tem a certeza de que está seguindo a sua orientação, a sua ideologia, aquilo que acredita para o mundo. Vejam bem, nós queremos uma democracia no Brasil? Nós queremos uma democracia no Brasil. Nós estamos tentando construir uma democracia no Brasil. A democracia, ela pode ser realizada de forma direta e de forma indireta. Na democracia indireta, chamada democracia representativa, vereadora Natália, as pessoas são representadas democraticamente através das pessoas que elegem. Quando a gente aperta esse pitoco e vota, a gente está exercendo a democracia representativa. As pessoas da galeria, em maior e menor grau, estão sentindo-se representadas, porque elas mesmas não estão diretamente apertando esses pitocos, pela gente, por nós que fomos eleitos, por nós que fomos eleitas. A democracia direta, vereador Gilberto, Vossa Excelência sabe muito bem, implica na participação objetiva, sem intermediários ou intermediárias, da sociedade nas decisões sobre políticas públicas. No nosso país, principalmente a partir da Constituição de 88, nós temos alguns instrumentos de democracia direta. Alguns. Nós temos, por exemplo, audiências públicas, diferente das sessões plenárias ordinárias, em que apenas os representantes podem usar o espaço da palavra. Nas audiências públicas, vocês que estão nas galerias poderiam, por exemplo, pedir inscrição e fazer sua própria fala, participar diretamente de determinada decisão. Por isso eu queria até aproveitar o momento e chamar vocês para uma audiência pública que nós realizaremos na próxima quarta-feira, aqui nesta casa, sobre os direitos da população LGBT. Nesse momento, qualquer pessoa, qualquer indivíduo, sem precisar se candidatar a nada, sem precisar nem se filiar num partido, pode simplesmente pedir o direito à fala e manifestar-se de forma direta. Nós temos também processos de conferência. Dezenas de conferências já aconteceram no país desde 88. Nesses processos de conferência, vereadora Ana Lúcia, Vossa Excelência conhece muito bem, já participou de alguns processos no campo da educação. As pessoas se inscrevem, as pessoas disputam as vagas de delegados e delegadas, e as pessoas nas conferências, de forma objetiva, direta, sem intermediários ou intermediárias, dão suas opiniões e decidem questões que serão incorporadas às políticas públicas. Um outro mecanismo, também de participação direta, da democracia participativa, são os conselhos. Então, a gente não pode confundir a existência de um espaço específico de discussão sobre políticas específicas com a execução de uma política pública. Então, eu gostaria de lembrar aos colegas vereadores e vereadoras que acreditam a não necessidade do Conselho, a existência de políticas, de secretarias, de gerências, de diretorias, que eles estão confundindo alhos com bugalhos. Uma coisa é a existência necessária, ainda tímida,
de políticas públicas específicas no campo municipal, estadual e federal, que aborde as necessidades também específicas de um determinado segmento da população. Uma coisa diferente disso é a existência de um caminho, de um instrumento de participação direta deste mesmo segmento. Então, o Conselho de Políticas Públicas LGBT, ele não implementa políticas. Ele não conta com dotação orçamentária para realizar programas. Por outro lado, ele é fundamental para que haja discussão com os beneficiários e beneficiárias das políticas sobre que políticas serão essas. O que é que está bom, o que é que está ruim, o que é que pode mudar. Um argumento que nós trazemos o tempo inteiro é a questão da violência contra a vida. Esse é um argumento intransponível. Há outros. Quantas pessoas que nós conhecemos, que vocês conhecem, que já foram talvez postas para fora de casa, que não conseguem mais conviver no ambiente escolar, por ter uma orientação sexual não normativa, ou por identificar-se com um gênero diferente daquele gênero, daquele sexo biológico com que essa pessoa nasceu. A vereadora Michele Cola está correta. Nem todo mundo que é assassinado ou assassinada é LGBT. Mas tem muita gente que é assassinado ou assassinada por ser LGBT. E a diferença é essa. A gente não ouve ninguém, fulano foi morto por quê? Não, porque era homem. Não foi morto por quê? Porque era branco. Foi morto por quê? Porque era heterossexual. Ninguém admite a heterossexualidade, vamos matar. Isso não existe. Agora, infelizmente, nós conhecemos, temos irmãos, temos primos, temos pessoas queridas que sofrem, que são postas para fora de casa, que sofrem violência das mais diversas formas, inclusive a violência contra a vida, por ser LGBT. Também foi dito aqui nessa tribuna que, se a gente abre mão para um conselho LGBT, a gente vai ter que abrir mão para os demais segmentos. Nós já abrimos mão para os demais segmentos. Nós temos aqui na nossa cidade o Conselho de Políticas pela Igualdade Racial, o Conselho da População Negra e Indígena. A gente tem o Conselho das Mulheres, a gente tem o Conselho da Criança e do Adolescente, a gente tem o Conselho da Juventude, a gente tem o Conselho do Idoso. Ou seja, na verdade, um dos poucos segmentos que ainda não tem o Conselho instaurado é o Conselho LGBT. É a população LGBT. O argumento é o inverso. Não é verdade também que os conselhos todos não detêm dotação orçamentária. O Conselho de Saúde tem, o Conselho da Criança e do Adolescente, inclusive, gerencia o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O Conselho da Criança e do Adolescente gerencia, determina para onde vai o dinheiro do Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Não é o mesmo caso, Vossa Excelência, do Conselho Tutelar, que não é um conselho de direitos. É um outro órgão. Inclusive, os conselheiros tutelares são contratados pelo Estado para dar expediente. É diferente dos conselheiros e conselheiras da juventude, da igualdade racial, dos direitos humanos, o LGBT, que não recebem salário. Quando a vereadora Michele traz aqui a questão de recebimento de diárias, qualquer conselheiro de qualquer conselho que faça uma viagem pelo conselho, já tem o direito de requerer a dotação para poder viajar, chegar nos cantos e trabalhar. Não é nada especial, diferente do que tem direito os demais segmentos. Nós temos hoje duas escolhas, vereadores e vereadoras. Nós podemos votar, sim, para que a gente tenha mais um mecanismo de democracia direta a serviço de um segmento da população historicamente excluído, que precisa e que tem o direito de discutir e deliberar sobre as políticas para o próprio segmento, ou a gente pode votar não, dizendo não à participação direta, dizendo não à democracia participativa, dizendo não ao direito das pessoas mais afetadas pela violência e pela discriminação de definir suas próprias políticas.